Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, vou ensinar a vocês a como formar um plantel de qualidade, formar plantel de campeão, tá certo? Mas para isso, pessoal, eu preciso que vocês fiquem conosco até o final do vídeo, pois são informações em sequência, tá certo? E se você perder, se você for lá para o final do vídeo, você vai perder o raciocínio das primeiras informações e vice-versa. Se você for ver só o começo, não vai entender todo o conteúdo. Então aconselho, pelo menos esse vídeo, pessoal, fica até o final, tá certo? Para vocês terem ideia, vídeo passado a gente desenvolveu um conteúdo bacana, onde eu retratei as formas da gente prevenir e evitar piolhos, ácaros aí na nossa criação. Teve alguns amigos que perguntou, mas eu não sabia que água sanitária combatia piolho, essas coisas. Ou seja, ele não acompanhou o vídeo até o final. Chegou ali num vídeo de 1 minuto e meio, 2, num vídeo que era uma média de 6, 7 minutos e absorveu a informação errada. Então é necessário, pessoal, vocês ficarem até o final do vídeo, tá bom? Se não tem tempo de ver agora, deixa lá o vídeo reservado para um momento que você está mais livre, chegou do trabalho, jantou, tomou banho, descansou, é o momento ideal, tá certo? Conteúdo vai estar aí, tenho certeza, se você ficar até o final, você vai aprender e a partir de agora vai mudar o seu conceito na forma de construção de um plantel com qualidade, tá certo? Primeira informação que a gente precisa ter em mente é o seguinte: nesse vídeo a gente vai falar de uma situação que já passou por alguns tópicos. Por exemplo, o tópico de escolher a cor do canário que eu vou criar, já passei disso, tá certo? Eu já tive essa definição. Se vale a pena começar com mais de uma cor, ou seja, tem criadores que gostam de criar 3, 4, 5 cores, ou seja, esses tópicos a gente já definiu, tá certo, anteriormente. A gente vai na forma de criação, de como fazer um bom plantel, tá bom? Então esses dois itens aí que a gente falou, a gente já passou, pressupondo que a gente já tem uma definição, tá certo? Vamos ao primeiro item, tá certo? Primeiro item é o seguinte: se você não tem dinheiro, pessoal, comprem, veja só, entenda o raciocínio, comprem aves ruins de quem é bom, ou seja, compre o ruim de quem cria bem. Vou explicar direitinho. É bem mais fácil, pessoal, vocês comprarem, vocês chegarem num criatório, que onde tem aquele criador, que ele já tem vivência, tem experiência, tem evolução genética, e você escolher uma ave que para aquele criador é ruim geneticamente, que não serve para o plantel dele, mas serve muito bem para vocês. Sabe por quê, pessoal? Às vezes uma ave ruim para aquele criador, um descarte daquele criador, é uma excelente oportunidade para você que não tem dinheiro para estar investindo caro nas aves. Por quê? Aquele criador, pessoal, ele já vem trabalhando sua genética. Então, o sangue daquele criador vai estar naquela ave. Lembre-se, quando a gente vai comprar uma ave, a gente tem que analisar o fenótipo, ou seja, externamente, o que aquela ave vai apresentar. Se aquele criador ele vai batalhar para ter o melhor fenótipo, um filhote daquele casal que ele considera bom pode não ser ruim no primeiro momento, mas a genética daquela ave carrega uma boa genética. Então é mais vantagem para você que não tem dinheiro comprar uma ave ruim, fenotipicamente, de um criador, de que você arriscar em uma ave, por exemplo, bonita em um pet shop, pois no pet shop normalmente não se tem informações genéticas para lhe oferecer. Então o primeiro passo é esse: procure alguns criadores. Se você não tem o valor aquisitivo, dinheiro, de uma quantidade boa para comprar umas aves melhores, fale com aquele criador, me arruma aí uma ave mais baratinha que não vai servir para você, mas eu sei que aquela ave vai me ajudar muito na formação do meu plantel. Então essa é a primeira dica. Para muitos pode ser besteira, mas eu tenho certeza, por experiência própria, que não é, tá certo? Segue essa primeira dica que vai te ajudar bastante. A segunda dica que a gente vai deixar aqui também é naquela sequência da pessoa não ter muito dinheiro, muito valor para investir, tá certo? É o seguinte: não precisa você comprar campeões. Se você cruzar, pessoal, um passarinho, um macho campeão com a fêmea campeã, não é a certeza nascer um filhote campeão. Lembre-se, canário nem sempre é qualidade fenótipa. Às vezes a genética embutida é o grande diferencial. Vou dar um exemplo aqui a vocês, só para vocês terem ideia.
Quando a gente forma aqui na nossa criação, eu formo os casais titulares, ou seja, aqueles que eu entendo que fenotipicamente, do que a gente vê, são os mais interessantes. Logo depois a gente forma alguns casais ou então algumas fêmeas para disponibilizar como ama seca. Meu campeão pernambucano esse ano veio de uma ama seca, tá certo? Ou seja, e um segundo colocado no Nordestão também é o filho de uma ama seca. Ou seja, nem sempre o bom com o bom tem um resultado bom, tá certo? Então, às vezes, você precisa trabalhar geneticamente. Se você não tem dinheiro, não tem muito valor para investir, chega no criador, nesses criadores conceituados, qual os canários que você tem mais em conta aí que eu podia estar agregando na minha criação, na formação do meu plantel? Isso é um ponto chave, tá certo? Se você não tem dinheiro, lembre-se, compre o melhor possível. Se não puder comprar o campeão, tá certo? Então, essa foi a segunda dica que a gente deixa aí para vocês. Já a terceira dica, pessoal, é uma que eu acho uma das principais que um criador precisa fazer na formação do seu plantel. Então eu já comprei as matrizes do que eu queria reproduzir naqueles criadores, já comecei com a linhagem de um criador legal, eu vou para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Formação do meu plantel. Então, pessoal, nesse passo, a dica mais importante, por experiência própria, pessoal, segue isso que eu estou dizendo. Procurem cruzar, procurem cruzar todos com todos. É isso mesmo, todos com todos. Pegue um macho, passe em várias fêmeas. Pegue outro macho, passe em várias penas. Procure diversificar o máximo que você puder na sua criação. Porque quando você tiver os filhotes, você vai ver que vão ter filhotes de melhor qualidade fenotipicamente falando e outros mais inferiores. Então, a partir daí, você vai começar a formação de um plantel, tá certo? Muito diferente de um criador que está anos-luz, 10, 7, 8 anos na sua criação, ele já conhece a criação, ele já sabe aquele macho com aquela fêmea, o tipo de filhote que vai dar. Então, primeiro momento, cruze todos com todos, tá certo? Não se preocupem no princípio da qualidade nesse momento, porque você está formando o seu plantel ainda. Você precisa saber qual é aqueles casais que vai lhe dar boas aves. Aí, a partir daí, no segundo ano, o que é que você vai fazer? Você vai começar a selecionar, tá bom? Então, essa é outra dica muito importante aí para vocês. Segue essa dica. Nossa quarta dica é, após ter os filhotes, você viu aqueles filhotes que nasceram de qualidade, procure cruzar os filhotes com os pais. Ou seja, filhote macho com a mãe dele, filhote fêmea com o pai, tá certo? Porque isso vai fazer você fixar a genética daquela família. Então, a partir desse momento, você já vai ter uma terceira geração daquela família. Então, isso é muito importante para você que pensa na formação de um plantel com qualidade, tá certo? Só recapitulando lá atrás, lembre-se, os filhotes que não se virem a primeiro momento na formação dos casais e procriação da primeira geração, aqueles filhotes que você não gostar, que não se vir, você já começa a descartar. Só fiquem com os bons, tá certo? Então, segue essa quarta dica aí também que vai lhe ajudar demais. Agora a quinta dica, talvez uma dica até mais dolorosa que a gente pode falar. A quinta dica é você começar a descartar os canários que não servem para vocês. Pessoal, quando eu falo em descartar, não é descartar o ruim não, tá? Imagina aí, você passou pela primeira frase, cruzou todos com todos, passou pela segunda, cruzou filhotes com os pais, certo? Passou pela terceira parte, que é selecionar os seus filhotes de qualidade, aí vem a quarta parte, ou seja, uma média de 3 a 4 anos. Você vai começar a selecionar o seu plantel e descartar. E pasmem, muita situação você vai descartar aves que para você não é mais muita coisa, mas para um criador iniciante é muita coisa, é uma formação de um plantel. Vou lhe dar uma dica. Aqui, pessoal, nesse ano de 2022, na nossa reprodução, eu utilizei machos ama seca como machos em casais de ama seca como descarte. E esses machos eram campeão de clube, ou seja, aves que fizeram 90 ou 91 pontos. Por que eu descartei essas aves? Porque eu já tenho a evolução dessas aves, eu já tenho os filhos e os netos. E lembre-se, criação de passarinho é a mesma coisa que a gente pensa na humanidade. A gente torce que nossos filhos sejam melhores que nós, não é isso? Então, se eu já tenho um filho ou um neto que é mais evoluído geneticamente, fenotipicamente,
de que aquele primeiro passarinho, aquele primeiro passa não me interessar. Por mais que ele seja um campeão, se eu for cruzar aquele campeão da primeira ou segunda geração com uma fêmea ou macho de uma quarta geração, eu não vou estar evoluindo na minha criação, eu vou estar regredindo. Então você precisa desapegar. Nesse momento, você precisa desapegar das suas aves, das suas primeiras aves, pensando na sua melhoria genética, tá bom? É uma situação difícil, mas é bastante necessário. E lembre-se, esse canário, que já é um descarte, digamos assim, para você, para uma outra pessoa vai ser o que? A formação de um plantel. Vejam minha situação aqui. Eu tenho um passarinho campeão que foi ama seca. Muito provavelmente em 2023 eu vou estar disponibilizando ele para venda, ou seja, vai entrar no meu descarte. Uma ave campeã no descarte, mas assim é a formação de um plantel, tá certo? Uma outra dica importante, dica número 6. Sabe aquele casal que lhe deu um filhote espetacular, pessoal? Aquele casal, aqueles pais daquele filhote, o que é que vocês fazem? Vocês já deixam esse casal junto na próxima reprodução. Aí sim é o momento de você fazer casais formados, onde você já tem a certeza que aquele casal lhe dá filhotes bons. Então, eu na minha criação sempre fiz isso. Eu juntei, cruzei todos com todos. Quando eu tive a certeza genética que aquele casal iria me dar filhotes bons, aí eu começo a deixar o casal junto. Antes disso é todos com todos. Então, na formação de um plantel, você tem que saber o momento de cruzar vários canários em si e de ter o momento de ter aquele casal formado. Então, aquele casal formado que você já tem uma certeza vai ter uma maior, digamos assim, uma maior probabilidade de lhe dar filhotes com mais qualidade. Então, essa é uma dica muito importante na formação de um plantel. A sétima e última dica tem a ver com o financeiro e é muito importante. Procure ver, pessoal, o valor do seu plantel, o valor da sua ave. Não veja o preço. Quando você vai embutir, você vai colocar o valor, você vai ter que ter em mente os anos que você passou para ter essa genética, você vai ter que ter em mente a sua evolução como criador, os investimentos. Então, quando você for comprar um passarinho, a partir de agora você for num criador, nunca pergunte assim não, qual é o preço do seu passarinho. Tem muitos criadores que não gostam e não vai nem lhe dar atenção, a devida atenção naquele passarinho. Chegue para o criador assim e fala assim, qual é o valor do teu passarinho? O criador vai dizer, o valor do meu passarinho é X. Se você puder pagar, beleza, show. Se você não puder pagar, agradeça esse criador, mas não menospreze. Sabe por quê, pessoal? É muito comum, quando você vai comprar passarinho, você chega e pergunta, quanto é o passarinho? O cara diz, passarinho é tanto. Aí você diz, dá para fazer por tanto? Pessoal, vá por mim, muitos desses criadores não vão lhe dar atenção. Se você precisa formar um plantel, você às vezes vai depender desse criador. O máximo de informação que você conseguir absorver e a confiança desse criador é ponto fundamental, tá certo? Lembre-se, o que você está comprando hoje, daqui a uns 4, 5 anos, você vai vender. Então você precisa criar o costume, criar o hábito de valorizar as coisas que também não é nossa, tá certo? Sempre tem um trabalho de desenvolvimento nesse mundo da canaricultura. Então é isso, pessoal. Eu deixei 7 dicas importantíssimas e base para você formar o seu plantel. Agora você tem a faca e o queijo na mão, mesmo sem ter muito valor, mesmo sem ter dinheiro para investir. Depende de você agora. Sigam essas 7 dicas que eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza. A gente sabe que até não é legal a gente estar falando isso, mas como a gente já tem experiência nesse mundo, posso garantir para você, se você seguir esses 7 passos, você vai ter sucesso na sua criação, tá bom? Vídeo simples, quem gostou não esquece, deixa o like, é importante demais para o nosso canal. Compartilha, faz esse vídeo chegar a mais criadores, tá certo? Se você não botar esses 7 itens em prática, aí é que tá, o assunto foi dado, o problema é com vocês, não digo mais nada. Forte abraço!